Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é o primeiro Cultura na TVC, um programa repleto de informações, dicas culturais, sugestões de passeios, música, literatura, entrevistas e tudo o que há de mais bacana em relação às artes e à cultura. É claro que desejamos que todos possamos ter dias melhores, cheios de saúde e de esperança renovadas. No programa de hoje, vocês vão ver uma entrevista com Raquel Vider, diretora da Casa de Petrópolis. A banda ítalo-holandesa Horaios, apresentando sua nova música de trabalho. E o nosso quadro Trilhas Literárias, hoje falando sobre o escritor russo Dostoiévski. E é claro, você é nosso convidado de honra nessa estreia. Faremos uma breve pausa para o intervalo e aguardo você. TV Cidade de Petrópolis. Uma TV local com programação de emissora aberta na região serrana do Rio de Janeiro. São muitas atrações para os telespectadores da região. Nosso sinal está nas cidades de Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Estamos 24 horas no ar com notícias, esportes, serviço de utilidade pública com participação dos telespectadores, espiritualidade, entrevistas, variedades, vendas e seu negócio, gastronomia, moda, beleza, música, saúde, seus direitos e muito mais. Programação para atender todos os públicos. Confira nossa grade de programação. Notícias do dia. Telejornal de segunda a sexta-feira. Apresentação Tassiana Ferrante. A Voz da Cidade. Informação, entrevistas e participação dos telespectadores ao vivo. Apresentação Ney Carvalho. Abrindo o jogo. Pessoas relevantes à sociedade abrem sua vida pessoal e profissional para o advogado Fábio Alves. Bora falar moda, música, beleza e muito mais. Apresentação Jéssica Lima. TVC Esporte. Carlos Fará aborda temas do esporte local. Original, com Bete de Oliveira. Notícias, entrevistas, política e temas relevantes à sociedade brasileira. Programa do Madureira. Participação ao vivo do público, denúncias, entrevistas e muita informação. E agora, doutor? Bernardo Filho entrevista médicos e profissionais da área de saúde. Por aí, com Luciana Lamela. Variedades e entretenimento. Cultura na TVC, com Sandra Brito. Música, literatura e entrevistas. Bem-estar, com Carol Madureira. Beleza, moda e gastronomia. Programa Bernardo Filho. Política e temas relevantes à sociedade petropolitana. Programa Pães dos Cães. Bete Lage e Paulo Tardan abordam o mundo animal e os cuidados com o meio ambiente. Enfoque Espírita. Uma visão da doutrina espírita com Carlos Gama. Programa do Lar com Eduardo Dias. Estamos no Cabo, em Petrópolis. Sintonize o canal 16. Em Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 da Tech Cable. Assista também nossa programação em tempo real pelo site www.tvc16.com ou ainda acompanhe nossas atrações pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis e siga a emissora no Instagram TV Cidade 16. E vem muito mais por aí. TVC, 20 anos com você. Estamos de volta aos estúdios da TV Cidade para bater um papo com meus amigos Giane, Oreste, Giuseppe e Tommy, os integrantes da banda Horaios, que já entrevistamos por aqui. Dessa vez, os amigos italianos que vivem em Amsterdã apresentam ao público brasileiro sua mais nova música de trabalho, chamada Cage of Glass. Bem-vindos novamente à TV Cidade e ao Brasil, meninos. É um prazer tê-los conosco nessa estreia.
Hello Sandra, thank you very much for inviting us again, and thank you to TV Cidade for this wonderful opportunity for us. Yes. And thanks that you bring our music to as much people as you can. Thank you very much. We appreciate it. It means a lot to us, and today we're going to talk, of course, a little bit about this song that we made a few months ago, a few months back ago, when we were in last December, we were in the full of the lockdown, and of course it's inspired on the whole situation. We created actually the song separately, the guitar lines, and then we had the lyric. We worked from home, and then we saw each other like once, and we put all the things together, and Cage of Glass was born, actually. Contem pra gente um pouquinho sobre Cage of Glass e o significado dessa música, especialmente neste momento de transição que o mundo inteiro está vivenciando. So, the meaning, of course, for us, it's and for everybody, it's kind it reflects the situation as well. Yeah, the whole idea. Then we saw the world a little bit transforming. Also, all the shops and in the buses, you know, and everywhere you go, there's always been like this glass in front of people. Yes. And the transition from being, like, especially for us, we are Italian, we are very used to like in many countries, like shaking hands, hugging, you know, and now sometimes you meet a friend, you know, and you don't even know if you can get close to them. You don't even know how you have to act. Yes, it's kind of embarrassing sometimes when you're used to see somebody when you probably like shake a hand, hug, and now you don't even know, maybe he was sick before, maybe I am sick, and he has like somebody in his family who can get like a bad version of the disease. So it's almost like everybody has like a cage of glass around them, and that was basically the idea and the meaning itself of the titles. And in this song we went a little bit less metaphoric. Of course it's metaphoric as we usually do in our lyrics, but a little bit less because it's a clear method and everybody can understand, because this is not a pandemic that is touching like a few nations, but this is a worldwide situation, so I think a lot of people can understand the meanings behind the words. And it came out of a situation where we felt like it touched us a lot, you know, and we were ready with the recordings of the second album. Still now we are not ready with it because of all the consequences then being around, especially in the school. We can see each other together, because 4 people is too much. Yeah, I mean, now a lot of restrictions have been lifted, so the situation is way better, and we hope to keep on working, and possibly faster to save some of the time than we lost before. And yeah, most of it, you know, that's the idea behind the E foi pensando nesse contexto que surgiu a ideia de colocar pessoas de várias partes do mundo no vídeo? About the video, was your idea, actually. Yeah, actually I had this idea to ask on our channel to as much people that want to participate to this, to do this video of themselves taking off the mask, which is of course is not us suggesting to people to not follow the rules or to get rid of the mask and basically infect other people, but is a hope. Then the mask is basically the symbol of the pandemic, also everywhere around. It was a way to feel closer to each other, even from people from all over the world. Yeah, being in the video together is a way. Then, of course, now we can, even with the people around us, we cannot really get too close. Of course, now it's getting a lot better, but at the time it was a very hard time. You know, there was a lot of restriction here in the Netherlands. Of course, so many people you can invite in your house. This is the first time that we have experienced this. So my idea was, okay, let's make a video and try to bring as much people together, you know,
in the video, so to symbolize the idea. Then the hope is then we're gonna get back as we used to be before, without restriction, and basically win the battle against this virus, which I think I feel positive. Yeah, we're getting good, I think. Yeah, we are in a way better situation, I hope. Then this is gonna be like just a bad memory, and we're gonna be like, hey, remember when we were locked down? You know, it's something you can say to your grandchildren. I hope this is not gonna be the normality now on. Of course, like nobody in the world probably likes the situation. It's an historical period. We hope to forget soon. Yeah. Meus amigos, eu agradeço muito a participação de vocês mais uma vez em nosso programa e espero poder ouvi-los em breve tocando no Brasil. Um grande abraço, cuidem-se! We would like to thank you once more for this interview. Thanks to Tibu Cidade once more, and you that you are promoting us everywhere and as much as you can. We really appreciate that. Of course, a special thanks also to Brazilian audience, which is a big part, of course, of our channel is not very big, but I think probably like more than 50% of our supporters are from Brazil. Yeah. We weren't expecting so much love, so much appreciation, so much support. We basically find out that Brazil is a very warm and very appreciative country, at least for our band. So we are lucky we have a warm audience. Of course, you know, we will love to, when everything will come back to normality, one of our goals, it will be like to come. It will be a pleasure to be there and make maybe a few little concerts over there. That would be like our way to really like say thanks to all the support we are receiving. Of course, thanks again, because you, Sandra, are always like, very appreciative to our work. It really means a lot to us, and yeah, hope we can hope to see you soon. Thank you very much to everyone. Bye bye. E agora o clipe de Cage of Glass, que eu tive a oportunidade de participar. Confiram comigo. Escape
TV Cidade de Petrópolis. Uma TV local com programação de emissora aberta na região serrana do Rio de Janeiro. São muitas atrações para os telespectadores da região. Nosso sinal está nas cidades de Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Estamos 24 horas no ar com notícias, esportes, serviço de utilidade pública com participação dos telespectadores, espiritualidade, entrevistas, variedades, vendas e seu negócio, gastronomia, moda, beleza, música, saúde, seus direitos e muito mais. Programação para atender todos os públicos. Confira nossa grade de programação. Notícias do dia. Telejornal de segunda a sexta-feira. Apresentação Tassiana Ferrante. A Voz da Cidade. Informação, entrevistas e participação dos telespectadores ao vivo. Apresentação Ney Carvalho. Abrindo o jogo. Pessoas relevantes à sociedade abrem sua vida pessoal e profissional para o advogado Fábio Alves. Bora falar moda, música, beleza e muito mais. Apresentação Jéssica Lima. TVC Esporte. Carlos Fará aborda temas do esporte local. Original com Bete de Oliveira. Notícias, entrevistas, política e temas relevantes à sociedade brasileira. Programa do Madureira. Participação ao vivo do público, denúncias, entrevistas e muita informação. E agora, doutor? Bernardo Filho entrevista médicos e profissionais da área de saúde. Por aí, com Luciana Lamela. Variedades e entretenimento. Cultura na TVC, com Sandra Brito. Música, literatura e entrevistas. Bem-estar, com Carol Madureira. Beleza, moda e gastronomia. Programa Bernardo Filho. Política e temas relevantes à sociedade petropolitana. Programa Pães dos Cães. Bete Lage e Paulo Tardan abordam o mundo animal e os cuidados com o meio ambiente. Enfoque Espírita. Uma visão da doutrina espírita com Carlos Gama. Programa do Lar com Eduardo Dias. Estamos no Cabo, em Petrópolis. Sintonize o canal 16. Em Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 da Tech Cable. Assista também nossa programação em tempo real pelo site www.tvc16.com ou ainda acompanhe nossas atrações pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis e siga a emissora no Instagram TV Cidade 16. E vem muito mais por aí. TVC, 20 anos com você. Se você é de Petrópolis ou se já visitou a cidade, certamente conhece a Casa de Petrópolis, aquele espaço lindo conhecido como a Casa dos Sete Erros, lá na Avenida Ipiranga. Você já teve curiosidade em entrar na casa? Conhece a história? Sabia que ela está aberta ao público e que abriga um Instituto de Cultura? Não? Então eu convido você a fazer esse passeio fantástico pela Casa de Petrópolis Instituto de Cultura, tendo como guia a diretora do espaço, a historiadora Raquel Wider. Confira comigo! Com certeza já viram esse cenário, não é? Belíssimo. Estamos aqui na antiga Casa dos Sete Erros, ou ainda Casa da Ipiranga. Agora ela tem um novo nome, hein? Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. Vocês certamente já passaram aqui pela frente, mas vocês conhecem lá dentro? Conhecem o interior? Conhecem a história dessa casa? É isso que a gente vai apresentar no programa de hoje. Vamos conhecer? Bom, como falamos, estamos aqui na Casa de Petrópolis Instituto de Cultura com a Raquel Wider, que é a diretora dessa instituição, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela a respeito da casa, da história, de tudo que tem por trás que a gente não sabe, né? Eu até estava falando na entrada, Raquel, que muitos de nós, inclusive petropolitanos, passamos aqui em frente e muitas vezes não sabemos o que tem na casa, né? Conta um pouquinho pra gente, pro telespectador da TV Cidade, o que tem na casa? Qual o
principal atrativo da casa? Bom, a casa, ela funciona hoje como um instituto de cultura, né? Então ela tem a parte histórica, onde a gente faz a visita acompanhada pelos cômodos da casa, sempre com uma explicação, né, da história do José, do estilo arquitetônico, e ao mesmo tempo a gente funciona como uma galeria de arte. Então nós temos exposições de arte contemporânea, sempre com novidades, e também temos concertos de música clássica quinzenais. Então a nossa ideia é funcionar realmente como um espaço que divulga e favorece a cultura na cidade. Bom, Raquel, nós pesquisamos um pouquinho para vir fazer a entrevista com você e vimos a sua formação. Você é formada em História e também Turismo. Você acha que essa sua formação, esse seu olhar diferenciado, tanto como historiadora e também estudiosa do turismo, você acha que isso contribui para esse novo momento da casa também como um fator que impulsiona a cultura na cidade? Com certeza faz muita diferença, né? Porque primeiro eu fiz gestão em turismo, então não é só turismo, é gestão também acompanhada, né? Porque aqui a gente acaba centralizando muitas atividades, né? Não só da parte da pesquisa, do contato com o público, mas da própria questão administrativa mesmo. Então, para mim, isso foi muito importante, é uma perspectiva que contribui. E como historiador é essencial, porque assim, falta muito documento na casa, a história tem muitas lacunas, então a gente consegue fazer um levantamento, né, a partir dessa pesquisa, a partir da dedicação, que está trazendo mais informações para casa e até curioso, informações que nem a família sabia. Então realmente eu não só acredito, eu vejo que faz muita diferença a formação e tudo isso para que a gente possa gerir e pesquisar e também inovar na própria questão da informação histórica, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a casa mesmo em si. Conta pra gente, Raquel, a pessoa que nunca entrou aqui, que só vê do lado de fora, o que ela vai encontrar ao pisar na Casa de Petrópolis? Quando ela entrar aqui, vai ser como se ela estivesse passando por uma máquina do tempo. Então, na verdade, essa casa ela é considerada uma das únicas 3 mansões do século XIX no Brasil que se conserva em estado original. Então, a pessoa entrando na casa, ela já sente essa atmosfera do século XIX, e a gente tem os 5 cômodos principais abertos à visitação, onde a gente tem um mobiliário, quadros, e os próprios aspectos arquitetônicos e decorativos da época, né? Então as cortinas, e tudo isso compõe um ambiente que chega a ser mágico, né? Na verdade, as pessoas se sentem mesmo emocionadas quando entram aqui. Isso sem contar também da parte da arte e todas as outras coisas, né, que acabam vindo com a casa, né? Então eu tenho certeza que petropolitano ou turista não vão se arrepender de fazer a visita aqui na casa. Isso com certeza. A gente entra, já sente uma atmosfera diferente e conforme a gente vai caminhando, a gente percebe toda essa influência, não é, do século XIX, ainda muito presente não só nesse ambiente, como na própria cidade, né? Agora eu te pergunto, há uma maneira possível de resgatar essa memória? Só abrindo a casa é possível trazer de volta essa consciência da importância da história, não só para Petrópolis, mas para todo o setor de turismo no Brasil, porque a gente viaja muito, Raquel, e a gente, infelizmente, isso acontece aqui na nossa cidade também, a gente percebe que há um certo descaso, há um certo até desconforto das pessoas ao falar em cultura, em turismo, em preservação histórica. Faz parte do novo projeto da casa, com a sua direção, também resgatar isso? É possível a gente pensar em uma nova fase na Casa de Petrópolis a partir da sua gestão? Com certeza, porque aqui em Petrópolis a gente tem muitos imóveis tombados, né? Muita gente encara isso como uma coisa negativa. E na verdade não é. Ter um imóvel tombado ou trabalhar no imóvel tombado é uma honra, é um privilégio, não é uma coisa ruim. A questão é você saber lidar, saber quais são as suas regras, até onde você pode ir e que você pode unir a preservação com a cultura, com o uso. Então eu que pretendo, com a Casa de Petrópolis, fazer desse imóvel um exemplo de que você pode ter uma propriedade privada tombada. Essa casa era totalmente tombada por dentro, por fora, jardim, quer dizer, é toda protegida, e ao mesmo tempo usar a casa em benefício da cultura.
Então eu acredito sim que a casa ela marca uma nova fase para a cidade, para como a cidade encara o uso do patrimônio tombado com consciência, é claro, né? E também do fomento à cultura, porque não adianta só você ter um patrimônio tombado, mas você usar ele para alguma coisa comercial. Tudo bem, claro que é necessário, mas a gente pode usar ele a favor da cultura, né? Então eu acredito que a casa ela traz o que a gente chama da educação patrimonial, né? Que é justamente você educar as pessoas no uso do patrimônio. E quando as pessoas se encantam tanto com a casa, mesmo ela precisando de alguns reparos, precisando ainda, né, de alguma estrutura de obra e tudo mais, mesmo assim as pessoas se sentem tão emocionadas ao entrar na casa que começam a repensar o que é preservação e como foi importante a história da casa para se manter como está hoje, para a gente oferecer isso ao público. Bom, é claro, falando em casa, a gente tem muita história para contar, né? Queria que você rapidamente falasse para a gente um pouquinho, Raquel, sobre a história dessa casa. Quando que surgiu, como que ela se manteve até hoje, se ela ainda está aberta à captação de recursos para manutenção e preservação de sua história. Fala um pouquinho para a gente. Então, essa casa ela foi construída entre 1879 e 1884, pelo José Tavares Guerra. O José ele era filho de um exportador de café, mas passou a maior parte da juventude dele na Europa. E aí, quando ele volta ao Brasil, aos 21 anos de idade, ele começa a construir essa mansão maravilhosa, que é reflexo do José completamente, né? O José está aqui em cada detalhe que ele escolheu com muito carinho. Então, assim, ela foi feita nesse estilo arquitetônico que é chamado de eclético, né? Que é responsável pela fachada simétrica. E ela permanece até hoje dentro dos descendentes, né, do José Tavares Guerra, a propriedade ainda é da mesma família. E o grande segredo por trás desse estado de conservação, né, da gente ter cortinas originais, piso e tudo mais, é a filha mais nova do José Tavares Guerra, que era Maria Lísia, mais conhecida como Tia Oca. Né? Então, na visita, às vezes a gente fala, né, chama pelo apelido. Ela foi a última pessoa a usar a casa como moradia. E para proteger o patrimônio que o pai tinha dado para ela, né, porque ela foi a maior herdeira da casa, ela trancava os salões principais por onde a gente faz a visitação. Então, realmente, isso ficou preservado, protegido até a morte dela, em 1981, entre 1937, que é quando ela começa a trancar, a 1981. Então, a história da casa ela já é cheia de segredos, de mistérios, né, que deram para a gente hoje esse legado, que é uma casa original, né, que a própria família não pôde intervir, que é uma coisa muito interessante, né? E a casa tem essa trajetória em que a gente consegue observar como isso foi importante, né? E essa casa foi pioneira na cidade por vários sentidos, né? Considerada uma das primeiras a ter luz elétrica, o primeiro banheiro interno, ela foi toda feita com mão de obra livre, então ela é muito especial em vários aspectos e a gente sempre tenta, né, passar isso para as pessoas que vêm aqui, para elas entenderem a importância dessa casa no contexto da cidade. Interessante também sobre a questão dos recursos, né, que a casa hoje ela não recebe nenhuma ajuda externa, então ela sobrevive da própria visitação. Nós estamos agora colocando alguns projetos em leis de incentivo, mas hoje a gente só consegue realmente fazer o que é preciso graças à doação de pessoas que têm doado o trabalho, né? Não é nem questão só financeira, mas meus arquitetos, engenheiros, restauradores que vêm e fazem um trabalho para a gente em prol da casa, né? Do próprio projeto da casa. E é claro que a gente adoraria receber mais doações também financeiras, né? Para poder fazer todo o trabalho de obra, de restauro que é necessário. Então a gente tem esperança, né, que com a casa aberta a gente possa vir a receber esses recursos. Bom, então além do convite que faremos para a visitação, temos também um convite aos empresários, né, Raquel? Pessoas que queiram doar, que queiram participar da reconstrução desse patrimônio que é histórico, que é nacional, que não é só da cidade de Petrópolis, é nacional, como ela falou, é uma casa muito importante para a história do país. Todos estão convidados a participar. Como é que a gente entra em contato com você? Nós temos uma página no Instagram, como @Casa de Petrópolis, também no Facebook, como Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura, e eu mesma respondo nas redes sociais. Então a pessoa pode entrar em contato ou pelo e-mail culturacasadepetrópolis@gmail.com.
Todos esses eu mesma respondo, a pessoa pode entrar em contato, tirar dúvidas, muita gente tira dos horários de visitação e tudo mais, então é só entrar em contato comigo. Bom, eu tenho certeza que você em casa já está curioso, né? Poxa, Sandra, mas eu que nem conheço a casa, não vou poder ver, vocês vão ficar falando, vou mostrar. A gente vai mostrar, né, Raquel? Você vai fazer uma visita com a gente agora para você de casa, conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre o que temos aqui na Casa de Petrópolis e fica um convite para você conhecer com a gente. Bom, aqui a gente está no hall de entrada da casa, né, onde a gente já observa várias referências culturais diferentes, feitas todas com tinta a óleo por um pintor austríaco chamado Karl Scheffer, que tinha uma empresa de decorações aqui em Petrópolis. E aqui a gente vê as esfinges gregas, né, que são os guardiães dos mistérios, que aparecem sempre, né, protegendo os cômodos que estão do outro lado da porta. No teto nós já temos uma referência à cultura asiática, né, com os dragões e também o leque. Muitos anjos em todas as paredes, né, que fazem referência não só à cultura clássica, mas também ao catolicismo. O José ele era muito católico, atuante na cidade, ele foi vice-provedor da Sociedade do Santíssimo Sacramento. Então, para ele, a questão religiosa, né, dos símbolos também é muito presente. E esses anjos que guardam a porta de entrada, eles têm um significado especial, né, porque eles mostram para a gente o equilíbrio entre a ciência e a arte. E isso é a essência do José, né? A mistura da beleza com as inovações tecnológicas que estão surgindo no século XIX. Muito bacana. Essa aqui já é a sala de estar. No quadro, a gente vê o José Tavares Guerra, proprietário da casa. As cortinas, todas originais, a única coisa que a gente recuperou foi o estofado dos móveis. E aqui também a gente tem esse teto belíssimo, né? Que nunca sofreu restauro. Então não é só questão de estar original, é que a gente nunca fez nenhum tipo de intervenção, né? Também cada sala da casa tem uma lareira que é diferente uma da outra. Então tem essa peculiaridade, né? Que o estilo eclético, ele mistura vários estilos, mas também cada cômodo tem a sua própria identidade visual, né? Não é, assim, exatamente a mesma coisa, né? Assim. Aqui a gente já tem a sala de música e a gente sabe disso por causa da presença dos instrumentos e partituras em cima das portas, das janelas e dos espelhos, né? Marcando o que acontecia aqui na casa, nessa sala. E uma coisa muito legal desse espaço é o papel de parede, que é todo feito com pó de ouro e pequenos apliques de tecido nas flores que dão essa sensação de alto relevo. E isso preservou o dourado, né? Até hoje muito forte, que não se desgastou, não queimou. Isso é uma coisa muito marcante, né, aqui dessa sala. No teto a gente tem uma coleção de pinturas que marcam o diário de viagem do José pelo mundo. Então nós temos Egito, Índia, Palestina, Alpes Suíços. Nos quadros a gente tem o Luiz Tavares Guerra, que era pai do José, e a mãe do José, que é a Maria José de Oliva. E em cima da lareira nós temos os dois filhos mais velhos do casal José e Júlia, que são o Luiz e a Maria Luísa. E no meio desse ambiente histórico a gente pode observar exposições de arte contemporânea também. Atualmente a casa está recebendo a exposição Pretérito Imperfeito dos artistas Bruno Weilemann e Pedro Varela. E aqui a gente tem um exemplo de uma das obras do Bruno que vale muito a pena conferir. Aqui a gente está na sala de fumar, que era onde os homens fumavam depois do jantar. Tanto que no teto a gente pode observar uma mulher fumando um narguilé. Mais uma vez, né, a decoração mostrando o que acontecia aqui na sala. E a sala ao lado é a sala de jantar, feita toda em jacarandá, que é uma madeira brasileira, só que foi mandada entalhar na Europa. Então tem também esse exercício nosso de imaginação, né? Imaginar essa madeira em estado bruto, saindo do Brasil, indo, né, ser trabalhada artisticamente e voltando para cá e ter essa perfeição de encaixe, né, e essa beleza. Atualmente, esses ambientes são utilizados também para os nossos concertos de música clássica. Nós temos concertos quinzenais que fazemos aqui na sala de jantar. A gente desmonta essa mesa, que é original, mas o José escolheu uma mesa que desmonta, então facilita bastante para a gente. A gente coloca a plateia aqui e a sala de fumoir fica como se fosse um palco. Que bacana! Esse segundo pavilhão da casa já era utilizado pela família, então a parte que ficava trancada era dessas portas para lá.
Aqui a gente já tem realmente um pouco mais, né, de dano pelo tempo, luz solar e algumas coisas que a gente precisou refazer. Nessa sala que eu vou entrar com vocês agora, era originalmente a sala de jogos do José. Esse piso foi trocado, então é um piso novo, mas feito nos moldes originais. E hoje em dia que é a nossa galeria de arte, então onde concentra a maior parte da nossa exposição. E vocês vão poder conferir um pouco mais das obras do Pedro Varela e do Bruno Wagner. Eu espero que vocês tenham gostado da casa e eu adorei essa atmosfera, voltar ao século XIX. E eu queria ver com a Raquel como que as pessoas que estão curiosas depois dessa nossa reportagem aqui na casa podem fazer para visitar. Raquel, como que é a visitação aqui na Casa de Petrópolis? Nós estamos abertos aqui de quarta a domingo, de 10 da manhã até as 4 da tarde. Não é necessário agendar, tá bom? Pode chegar e comprar o ingresso aqui na hora e vai ser um prazer receber vocês. Fica feito o convite. Raquel, muito obrigada pela sua simpatia, muita sorte para você na sua gestão e a gente aguarda os turistas, os petropolitanos também, venham visitar a Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. TV Cidade de Petrópolis. Uma TV local com programação de emissora aberta na região serrana do Rio de Janeiro. São muitas atrações para os telespectadores da região. Nosso sinal está nas cidades de Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Estamos 24 horas no ar com notícias, esportes, serviço de utilidade pública com participação dos telespectadores, espiritualidade, entrevistas, variedades, vendas e seu negócio, gastronomia, moda, beleza, música, saúde, seus direitos e muito mais. Programação para atender todos os públicos. Confira nossa grade de programação. Notícias do dia. Telejornal de segunda a sexta-feira. Apresentação Tassiana Ferrante. A Voz da Cidade. Informação, entrevistas e participação dos telespectadores ao vivo. Apresentação Ney Carvalho. Abrindo o jogo. Pessoas relevantes à sociedade abrem sua vida pessoal e profissional para o advogado Fábio Alves. Bora falar moda, música, beleza e muito mais. Apresentação Jéssica Lima. TVC Esporte. Carlos Fará aborda temas do esporte local. Original, com Bete de Oliveira. Notícias, entrevistas, política e temas relevantes à sociedade brasileira. Programa do Madureira. Participação ao vivo do público, denúncias, entrevistas e muita informação. E agora, doutor? Bernardo Filho entrevista médicos e profissionais da área de saúde. Por aí, com Luciana Lamela. Variedades e entretenimento. Cultura na TVC, com Sandra Brito. Música, literatura e entrevistas. Bem-estar, com Carol Madureira. Beleza, moda e gastronomia. Programa Bernardo Filho. Política e temas relevantes à sociedade petropolitana. Programa Pães dos Cães. Bete Lage e Paulo Tardan abordam o mundo animal e os cuidados com o meio ambiente. Enfoque Espírita. Uma visão da doutrina espírita com Carlos Gama. Programa do Lar com Eduardo Dias. Estamos no Cabo, em Petrópolis. Sintonize o canal 16. Em Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 da Tech Cable. Assista também nossa programação em tempo real pelo site www.tvc16.com ou ainda acompanhe nossas atrações pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis e siga a emissora no Instagram TV Cidade 16. E vem muito mais por aí. TVC, 20 anos com você. E agora, com vocês, mais um Trilhas Literárias. Hoje iniciamos uma nova fase do Trilhas Literárias. Desta vez, um quadro dentro do Cultura na TVC.
É claro que nossa responsabilidade só aumenta cada vez que ganhamos mais espaço junto aos telespectadores da TV Cidade. Nosso homenageado de hoje é o grande escritor russo Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski foi um escritor russo, autor de Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, obras-primas da literatura universal. Seus romances abordam questões existenciais e temas ligados à humilhação, culpa, suicídio, loucura e estados patológicos do ser humano, que tornam sua literatura intensa e única. Infância e juventude. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou, na Rússia, no dia 11 de novembro de 1821. Filho de Mikhail Dostoiévski e Maria Fyodorovna Nechayev, ficou órfão de mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse mesmo ano, em 1837, foi enviado para São Petersburgo, onde cursou a Escola de Engenharia Militar. Em 1839, seu pai, que era médico, foi assassinado pelos colonos da fazenda onde vivia. O fato provocou grandes transtornos na vida de Dostoiévski, que teve os primeiros ataques de epilepsia quando soube da morte do pai. As primeiras obras. Em 1841, o escritor dedicou-se à composição de 2 dramas históricos, Boris Godunov e Marie Stuart, mas por algum motivo não os concluiu. 2 anos mais tarde, terminou seus estudos e começou a trabalhar na seção de engenharia de Petersburgo. Traduziu umas obras românticas, Eugênia, de Balzac, e Dom Carlos, de Schiller. Em 1844, demitiu-se do cargo público e começou a escrever seu primeiro romance, Pobre Gente, uma novela que descrevia o ambiente medíocre no qual vivia. Em 1847, publicou a 2ª edição de Pobre Gente e, em 1848, publicou O Duplo, romance que não obteve o mesmo sucesso. Sua obra, antes elogiada, estranhamente começou a declinar. A mudança tão inesperada isola Dostoiévski do convívio geral. Começam a surgir dúvidas a respeito de sua própria capacidade enquanto escritor. A prisão. Em 1847, Dostoiévski envolve-se na conspiração do revolucionário Mikhail Petrashevsky no combate ao regime de Nicolau I. É preso e condenado à morte, mas no último momento, para o bem da literatura universal, teve sua pena transformada em deportação. Ele passou 5 anos na Sibéria, sujeito a trabalhos forçados na companhia de criminosos comuns. Passou mais 5 anos como soldado em um batalhão siberiano, para cumprir o restante da pena. Neste período, apaixonou-se por Maria Dmitrievna, mulher casada e já mãe. Ela sofria de tuberculose. Quando Maria mudou-se com sua família para outra cidade, os amantes continuaram a trocar cartas semanalmente. Em agosto de 1855, morreu Alexander Isaev, o marido de Maria. E em novembro de 1855, Dostoiévski a pediu em casamento. Na noite de núpcias, Dostoiévski sofreu uma violenta crise de epilepsia. Foi quando recebeu o diagnóstico da tal doença. Cerca de 1 ano depois, em janeiro de 58, ele entra com pedido de aposentadoria do Exército para receber o tratamento médico. Carreira literária pós-exílio. Anistiado em novembro de 1859, Dostoiévski volta para São Petersburgo totalmente transformado pela dura experiência. O autor necessitou se reinventar e se redescobrir, não apenas como autor, mas como pessoa. Sua longa ausência o afastara de seus amigos e também da produção cultural russa. A primeira obra publicada por Dostoiévski após seu retorno a São Petersburgo foi a autobiografia e um enorme sucesso de recordações da Casa dos Mortos, baseado mesmo em suas experiências como prisioneiro, inaugurando este gênero literário na Rússia.
Em julho de 1860, Mikhail, irmão de Dostoiévski, foi autorizado a publicar a revista literária Tempo, da qual seria editor juntamente com o irmão e que foi muito bem sucedida. Em maio de 1863, a autorização de funcionamento da revista foi cancelada pelo governo, sob falsa acusação de apoio à revolta polonesa. Então, em abril de 64, Dostoiévski e seu irmão iniciaram a edição de uma segunda revista literária, A Época, seguindo a mesma orientação política e editorial da antecessora. Na época, Dostoiévski publicaria suas Notas do Subterrâneo, dando início às suas grandes obras. Uma delas é Memória do Subsolo, que também fala sobre sua experiência na prisão. A revista Época fechou por problemas financeiros em março de 65. Logo depois, ocorreu a morte da primeira mulher e do seu irmão, sempre a seu lado nas revistas. Dostoiévski entrou, então, em uma nova fase. Ele não mais procurou se inserir ao movimento político-literário russo, ao contrário. Ele se isolou a fim de escrever seus romances. Durante 6 anos de isolamento social, o autor escreveu as obras Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, O Eterno Marido e O Jogador, inspirado no vício que desenvolveu pelos jogos de cartas. O romance Crime e Castigo. Em 1866, publica a obra Crime e Castigo, seu primeiro grande romance, que narra a história de Raskolnikov, um estudante muito pobre que resolve matar uma miserável para salvar a si e a sua família. Este ato desencadeia uma narrativa que arrasta o leitor por becos, tabernas e povoados de personagens que lutam para preservar sua dignidade contra as várias formas de tirania. O jovem passa a viver da culpa pelo ato cometido. Por fim, confessa o crime a uma prostituta que lhe mostra o caminho do arrependimento e do evangelho. A obra é uma grande reflexão existencial sobre como o ser humano se relaciona com as questões divinas. Aliás, sobre esse livro temos uma história interessante. Em 4 de outubro de 66, Anna Snitkina começou a trabalhar como estenógrafa ou taquígrafa, aquela pessoa que escreve rapidamente a fala de alguém, do romance O Jogador. Um mês depois, ela ficou noiva de Dostoiévski. O romance Os Demônios. Os Demônios, publicado em 1871, é um grande romance político, uma caricatura dos círculos de conspiradores, revolucionários, anarquistas e ateus, que o escritor conhecia muito bem a partir da experiência própria e que ele denuncia por quererem destruir a Rússia e a Igreja Ortodoxa. A obra foi alvo de ataques de imprensa, chegando a ser posta em dúvida o equilíbrio mental do autor. Sua obra-prima, Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov foi a última obra de Dostoiévski e é considerada sua obra-prima. O romance é uma verdadeira teia de personagens, permeado pelo discurso indireto, com livres reflexões do próprio autor sobre as personagens. Mais uma vez, o crime é o tema central. Uma tragédia se abate sobre a família quando o velho Fyodor Karamazov é assassinado por um de seus filhos. Houve quem visse na trama uma alegoria da vida intelectual russa. O velho Karamazov, por exemplo, é a personificação de todos os pecados exuberantes e brutais da Rússia. Características das obras de Dostoiévski. Dostoiévski era um escritor profundamente religioso. Seus romances não só abordavam questões existenciais, como tinha predileção pelo fantástico, pela sátira, pela comédia. O escritor também não hesitava em lidar com grandes questões envolvendo política e fé. Um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida. A morte de Dostoiévski. O autor faleceu em São Petersburgo, na Rússia, no dia 9 de fevereiro de 1881. Ele foi vítima de uma hemorragia pulmonar,
associada a um enfisema, agravados pela epilepsia. E claro, como não poderia faltar, um trechinho de Dostoiévski para a gente ler junto. Penso até que a melhor definição do homem seja um bípede ingrato. Mas isto ainda não é tudo, ainda não é o seu maior defeito. O seu maior defeito é a sua permanente imoralidade. Fyodor Dostoiévski. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer este escritor tão importante da literatura russa. Certamente um dos maiores nomes da literatura universal. Fica aí nossas dicas de leitura, hein? Quem você gostaria de ver no Trilhas Literárias da próxima semana? Espero sua sugestão. Até a próxima! E assim terminamos nosso primeiro Cultura na TVC. Inscreva-se em nossas redes sociais, aguardo os comentários de todos vocês também por lá. Muito obrigada por sua audiência, seu carinho, sempre. Semana que vem estaremos juntos para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Tchau, tchau! TVC, 20 anos com você. O quê? Informação, comunicação. Olá. Gente, aqui rapidinho cheguei aqui para avisar vocês que agora mudou tudo. Para Getúlio, o quê?